O latido de Otelo era o que Denis menos esperava. Ele assustou-se com o barulho da lata que caiu. As luzes da varanda se acenderam, iluminando a parte escura que dava para a garagem que improvisavam a oficina. Seu corpo quase congelou nessa hora, e a voz do Sr. Emílio ecoou na sua cabeça. Era como se alguém tivesse batido com toda a força em um gongo, bem pertinho do seu ouvido. "Quem está aí?" As pernas demoraram a receber o comando do cérebro, e quando começaram a correr, já era tarde demais. Mesmo no escuro ele foi visto. De relance, pôde-se perceber o espanto decepcionado do olhar do seu Emílio ao vê-lo com as ferramentas na mão. Depois de tudo que aconteceu com o filho da Dona Alice, estar ali, naquela situação, era algo que o velho encanador da comunidade jamais imaginaria. Denis engasgou-se com a própria saliva. A única coisa que conseguiu fazer foi sair em disparada. Era como se aqueles segundos os quais ele passava pelo portão pequeno de grades finas virassem o portal do seu destino. As horas seguintes definiriam o tipo de homem que ele seria para sempre. Um turbilhão de frases soltas passavam por sua cabeça confusa com aquela situação. Ainda assim, as ideias mal formuladas eram interrompidas pelo pequeno Otelo. O cachorro salsichinha do Sr. Emílio, mesmo com as pernas curtas, perseguia o menino franzino que invadiu o quintal para roubar. Se a intenção do aprendiz de ladrão era não chamar a atenção, Otelo não ajudou. O cão, com um latido agudo, alarmava e fazia da fuga de Denis um evento. Afinal, por que um menino de 14 anos foge de um cachorro com menos de 3 quilos? Mal sabiam que a fuga de Denis não era de Otelo, mas de si mesmo. Denis ficava olhando a caixa de ferramentas do Sr. Emílio durante semanas. Sempre que ia consertar algum vazamento na escola e abria os 3 andares de gavetas milimetricamente arrumados, o olhar de Denis sequer desviava. Mesmo com todo o carinho e atenção dispensados pelo idoso para o pequeno observador, Denis ainda assim cobiçava a caixa. Era como se o fato de tudo aquilo estar nas mãos do Sr. Emílio fosse uma injustiça. Toda vez que voltava da aula, passava em frente à casa do Sr. Emílio e ficava observando. Via o portão baixo, desprotegido. O Sr. Emílio raramente estava por ali. Ficava na maior parte do tempo cuidando da Dona Laura, sua esposa idosa que ainda se recuperava de uma cirurgia. Na frente da casa, quem de vez em quando aparecia era Otelo. Porém, como era pequeno, Denis o subestimou. Acreditou que um cachorrinho daqueles jamais seria um empecilho. Denis só percebeu seu engano enquanto corria. Antes de tudo isso acontecer, Denis ficou horas planejando como entraria sem ser notado. A casa do Sr. Emílio ficava na esquina da rua principal. O plano era aproveitar a saída da escola quando a noite já estava chegando. Nessa hora, todos os vizinhos ficavam em alerta, pois sempre havia um abrigo ou uma muvuca que agitava a vizinhança, mas que depois seria contada aos pais. Depois que a gurizada passava, os pescoçudos relaxavam, as janelas se fechavam, era a hora certa de entrar. Devagar, era só pegar e sair. Ninguém ia notar nada. Denis só não sabia que quando em nossa cabeça o plano está muito perfeito, é porque algo está errado. O problema é que ele acabou aprendendo da pior maneira. Na hora H, tudo foi por terra. Como é que ele iria imaginar que uma lata de parafusos estaria perto do alicate de bico fino? O Sr. Emílio era tão organizado. Como foi deixar uma ferramenta assim? Por reflexo, Denis até tentou segurar, mas como já começava a escurecer, não viu muito bem. O som da lata foi tão estridente que acordou Otelo. As portas rolando pelo chão de azulejo multiplicavam o barulho que, por sua vez, despertou a atenção do Sr. Emílio. E aí, deu no que deu. Sabe aqueles detalhes impossíveis de prever? Pois é, foi um desses. Só que agora, Denis estava colocando tudo que valia a pena em sua vida em risco. Iria aprender da pior maneira possível, que são os detalhes que salvam ou estragam a nossa vida.
A corrida de Denis fugindo de Otelo seguia. A cada passada do corpo franzino, ele sabia que o problema não era estar roubando ferramentas. Muitas conquistas e sentimentos estavam em jogo naquela hora. No fim daquele dia, ele viraria outra pessoa. A pergunta agora é: que pessoa seria essa? Ofegante, ele entrou em um dos corredores estreitos das casinhas do Sr. Antônio. Sr. Antônio era um senhor ranzinza da comunidade que alugava casa somente para aquelas pessoas que se diziam ser de boa índole. Ele costumava gritar aos quatro ventos que quem prestava na Vila Zala morava em suas casas. Elas eram disputadas, pois tinham virado símbolo de honestidade. Ao entrar no corredor central, entre os números 12 e 13, para o alívio de Denis, Otelo parou de persegui-lo. Contudo, os problemas estavam longe de ter fim. Toda a Vila Zala acompanhou a fuga, e agora Denis era o assunto da rua. Desde pequeno ele vivia com seus pais na Vila Zala, uma comunidade pobre que fica do outro lado do arroio que corta a cidade. Contam que desde que existe gente por ali, os moradores reclamam do cheiro que vinha da água. Afinal, todo o esgoto da cidade passava pelo arroio. Entretanto, o maior incômodo para os meninos da idade de Denis não era o cheiro, mas o apelido que seu bairro tinha: Canta-Sapo. O estranho codinome nasceu porque em dias de chuvas, os sapos faziam uma tenebrosa sinfonia com milhares de diferentes sons. A raiva dos moradores era tanta que depois das chuvas se abria entre os meninos do bairro uma temporada de caça aos sapos. A disputa era grande. A debandada dos meninos gritando nos matagais do arroio era quase música para quem odiava os sapos. Todos sabiam que quem chegasse com o maior animal era quase que um herói na comunidade. Estilingues, pedaço de pau, enxadas, tudo era arma de caça aos sapos. Denis estava em todas as caçadas. Seu objetivo era desbancar Tiço, o único da comunidade a ter matado um sapontanha, o maior sapo já visto na história da Vila Zala. Tiço já era homem, mas ainda parabenizado pelo seu feito de quando tinha a idade de Denis. Sempre que chegava nas rodas de samba da vila, alguém gritava: "Olha o matador de sapontanha!" Sempre que Denis via essas pessoas elogiando e abraçando Tiço, sentia uma raiva que não sabia muito bem de onde vinha. Talvez fosse só inveja das narrativas empolgadas da Dona Geni, uma senhora idosa e distinta que fazia valer seu apelido de Rádio Janela da Vila Zala. Sua forma de manter a história do bairro viva era simples: monitorava a vida dos outros pela janela. Ela era o que os vigiados da comunidade costumavam chamar de pescoçuda. Dona Geni foi uma das primeiras moradoras a construir casa perto do arroio e contava que o sapo que Tiço pegou era tão grande que parecia ser uma cruza de sapo com montanha. Foi aí então que, a partir da licença poética presente na fofoca da Dona Geni, que surgiu o nome de Sapontanha. Dona Geni jurava que eram quase 10 quilos de sapo, com pernas gordas e papo gigante. Descrevia que o som emitido por ele era quase que um uivo. Como só ela e o Tiço viram o Sapontanha, ninguém ousava discordar. Sem contar que apontar uma incoerência nas histórias da Dona Geni podia fazer do crítico um alvo das suas narrativas. E todos sabiam que de sua janela ela sabia da vida de todos. Ela não deixava as histórias morrerem nunca, fossem elas boas ou más. O maior medo de Denis era que a visita dele à casa do Sr. Emílio fosse parar no ouvido e no repertório da Dona Geni. Só que antes de entrar no corredor central entre as casas 12 e 13 que levavam à sua casa, Denis não se deu conta que suas passadas desesperadas e os latidos eufóricos de Otelo haviam despertado a curiosidade e o olhar atento da Dona Geni. Ela imediatamente esticou seu pescoço pela janela e começou a fazer perguntas a todos que passavam. Aos poucos, o quebra-cabeça foi montado. Denis trancou-se em casa como se isso pudesse livrá-lo das consequências do que fez. Já passava das 7 horas da noite, sua mãe chegava às 9. O tempo era curto para pensar no que fazer, mas não poderia deixar que ela descobrisse o que aconteceu sem ter uma boa história. Porém, se o acontecido chegasse ao ouvido do Sr. Antônio, tudo que eles conquistaram poderia ser perdido.
As consequências poderiam ser desastrosas. O nervosismo o fazia morder os lábios até quase sangrarem. Coçava as costas das mãos, como se isso fosse fazê-lo voltar no tempo. Se voltasse, jamais teria entrado na garagem do Sr. Emílio. Milhares de perguntas retumbavam na sua cabeça, mas a única que ele não conseguia responder era: por que eu fiz isso, meu Deus do céu? De tanto temor, era complicado compreender como havia chegado naquela situação. O que Denis fizera contrariara o que viveu e aprendeu até agora. Ele lembrava que, desde pequeno, a sua mãe, Dona Alice, nunca o deixara ficar com nada de outra pessoa. Para saber a profissão dela, bastava observá-la com atenção. Braços fortes do esforço repetitivo, unhas corroídas de tantos produtos químicos usados em limpeza. Dona Alice era uma honrada faxineira. Certa ocasião, Denis perguntou à sua mãe por que as suas unhas eram tão feias. Ela respondeu: para que minhas mãos, filho, nunca precisem tirar nada de ninguém. Na época ele não entendia o que sua mãe queria dizer, mas a obsessão dela pela honestidade era percebida em tudo. Dona Alice acreditava que a honestidade era o único caminho para o verdadeiro sucesso na vida. Ela dizia que nada na vida vale a pena ser conquistado se tivermos que andar de cabeça baixa. 2 meses antes de Denis ser perseguido pelo cãozinho Otelo, essa honestidade obsessiva foi vivida na prática pelo menino. E foi nesse momento que as vidas de Denis e do Sr. Emílio se cruzaram. À tardinha, na volta da escola, Denis ficou todo alegre por ter encontrado uma carteira cheia de dinheiro. A carteira era azul e vermelha com caveiras desenhadas em relevo na parte de fora. Ele não era o que poderíamos chamar de azarado, mas a sorte nunca havia sorrido tanto como naquela tarde abençoada. Com a carteira na mão no percurso até em casa, fez 1000 planos para o dinheiro. Entre eles, comprar um Haran, o videogame de última geração com mais de 1.200 jogos na memória. Havia visto na televisão no dia anterior e pensava: quem tem Haran não precisa de sapontanha. Ao chegar em casa, já tinha contado e recontado o dinheiro pelo menos umas 30 vezes. Estava ansioso para mostrar à mãe como a sorte havia lhe sorrido naquela tarde. Nem pensou no desenrolar da história. Nos últimos 8 anos, Dona Alice criava Denis sozinha. Dedicada, trabalhava em 3 casas diferentes por semana. Reconhecida por seu capricho e cuidado com tudo que era dos outros, seu maior orgulho era que as chaves das patroas ficavam com ela. A confiança era tanta que às vezes as donas das casas perdiam suas chaves e pediam para que ela fizesse cópia e as devolvesse. A honestidade de Dona Alice era lendária na comunidade. Denis certamente não se lembrou da fama da sua mãe ao contar o acontecido da carteira. Cheio de estratégia, ele entrou em casa, guardou o material, sentou ao lado da mãe, respirou fundo e fez uma pergunta como quem não quer nada. Mãe, achado é roubado? Dona Alice, como toda mãe, levantou a sobrancelha esquerda e disse o que as mães responderiam às armadilhas de filhos espertinhos. Depende, meu filho. Como assim? Se o achado tem dono e nós sabemos quem é o dono, é roubo sim. Por que você está perguntando, meu filho? Enquanto o filho pensava em uma resposta, ela fez com um tom de voz mais grave uma pergunta que desarmaria qualquer mentira que o filho pensasse em contar. Denis, o que você encontrou? Ele gagueja, enrola, mas acaba mostrando a carteira que chega a estar estufada de tantas notas. Ao pegar, ela nem olha para o espaço onde fica o dinheiro, vai direto para as folhas de plástico transparente onde ficam os documentos. Denis sequer havia notado a identidade do dono que estava ali. Enquanto isso, começa a suar. Seus olhos se mexem de um lado para o outro, como se quisessem empurrar os dedos da mãe com a força do pensamento para o que realmente interessava, o dinheiro. Finalmente, para o desespero de Denis, ela puxa um documento de identidade de dentro da carteira. Olha aqui, meu filho, a carteira do Sr. Emílio. Mas mãe, se é dele, por que ele não está procurando? Filho, você sabia que a mulher do Sr. Emílio, a tia Laura, está doente? Você vai querer tirar dinheiro de uma mulher doente, meu filho?
Foi isso que a mamãe te ensinou? Com a força dessas 3 questões que passam direto para a consciência, Denis fica indefeso. Resmunga um último argumento perdido. Mãe, mas ninguém que acha uma carteira cheia de dinheiro devolve. Filho, quantas pessoas você conhece que acharam uma carteira cheia de dinheiro? Essas foram daquelas perguntas maternas que chegam a dar uma pontinha de raiva por dentro. Sejam quais forem as respostas, já perdemos a discussão. No caso de Denis, ele sabia que quando sua mãe falava com aquela voz, estava na verdade tentando dar outro recado. Com a carteira na mão, ela sentou com Denis na cadeira de bambu que ficava perto da porta e tocou em um assunto que Denis sempre quis falar, mas nunca teve coragem de perguntar. O que aconteceu com seu pai? Denis era muito pequeno quando viu a foto do seu pai no jornal. As lembranças eram vagas, entre elas a que a sua mãe chorava tanto que os seus olhos ficaram vermelhos por dias. Era como se fosse hoje que ele estivesse vendo Dona Geni na janela, contando para outras mulheres aquilo que foi noticiado. Em uma voz estridente, ela narrava para a pequena plateia abaixo da sua janela que Tisso e o pai de Denis haviam tentado assaltar um poço de gasolina. Contou que Tisso foi mais esperto e fugiu assim que escutara o alarme. Já o pai de Denis insistiu na tentativa de pegar o dinheiro. Ao chegar à polícia, ele foi preso em flagrante. Foi quando lembrou da história que Denis pôde entender o desconforto que sentia quando ficava perto de Tisso. Em meio às lembranças perdidas, recordou-se que antes mesmo que Dona Geni terminasse de contar a história do assalto, sua mãe ficou furiosa de uma maneira como ele jamais vira. Dona Alice ordenou que todos ao redor lavassem a boca com desinfetante antes de falarem da sua família. Desde então, a comunidade nunca mais tocou no assunto. Foi a própria mãe de Denis que finalmente, agora, decidiu falar sobre o acontecido para seu filho. Meu filho, mamãe precisa que você entenda que o papai foi assaltar aquele posto não porque ele era um homem mau. Ele só não conseguiu vencer os pensamentos ruins que vieram à cabeça dele. Com a voz trêmula e os olhos cheios d'água, ela escolhia as palavras para contar. Repetia várias vezes que o pai de Denis era uma boa pessoa antes de ser preso. Contou que na noite anterior ao assalto, ele disse que estava com muito medo de não ter dinheiro para cuidar do filho pequeno. Que foi justamente esse medo que fez ele se perder nos pensamentos errados. Olha, meu filho, seu pai era um homem bom. Acontece que você tem que aprender desde agora, criança, que não adianta sermos apenas bons. Temos também que ser fortes para derrotar o mal que muitas vezes mora dentro do nosso coração. Denis entendeu o que ela quis dizer e deixou a carteira com a mãe. Jamais veria aquelas caveirinhas em relevo novamente. Depois encontrou o Sr. Emílio e a tia Laura na rua. Eles estavam recuperando-se da cirurgia recém-realizada. Foi aí então que o Sr. Emílio aproveitou a ocasião para explicar ao menino sobre o dinheiro da carteira. Era um empréstimo que serviria justamente para pagar o tratamento da sua mulher. Com um abraço bem apertado, seu Emílio contou que a honestidade de Denis salvara a vida da sua esposa e que ele seria eternamente grato. Denis deu um sorriso meio amarelado e por pouco não disse: "Você tá grato? Então compra um haram para mim." Mas preferiu engolir o comentário. Apesar do disfarce, quem olhasse no fundo dos seus olhos conseguiria ver que ele estava desolado. Era como se por um momento ele tivesse a possibilidade de realizar o seu sonho em suas próprias mãos. Ter deixado aquilo escapar ficou martelando em sua cabeça. Ele sabia que demoraria até que conseguisse comprar o tão sonhado haram. Bem lá no fundo, o que ele queria não era apenas o videogame, mas ser alguém além do menino morador de um dos piores bairros da cidade e que nunca pegaram sapontanha para superar o homem que abandonou seu pai. Agora ele se sentia um babaca por ter entregado a chance de mudar sua vida, pelo menos aos seus olhos. Em pensamento se perguntava:
Por que minha mãe é tão honesta, sendo que ela trabalha em 3 empregos e seus pés continuam inchados e as unhas corroídas? Por vezes, Denis ficava revoltado quando olhava para os meninos da Vila Zala. Eles não viviam sob a ditadura de honestidade da Dona Alice, mas tinham tênis da moda e expunham como passavam de fase em fase alguns dos 1.200 jogos da memória do tão sonhado Haram. Os pensamentos ficavam cada vez mais confusos quando o tema era o dinheiro que devolveu. Sentia como se tivesse perdido a única chance de se dar bem sendo honesto. Era como se a vida fosse injusta com ele todos os dias depois de ter achado aquela carteira. O desejo de conseguir o que quisesse alimentou alguns sentimentos confusos que cresciam a cada instante dentro de Denis. Era como se, por ter entregue a carteira do Sr. Emílio, ele acreditasse ter o direito de tirar algo que também fosse precioso para aquele homem. Sem perceber, o que ele estava querendo mesmo era uma recompensa por ter sido honesto. Como tal recompensa não veio, decidiu buscá-la à força. Voltando ao começo da história, foi daí que veio a ideia de invadir a oficina e roubar a caixa de ferramentas. Só que agora que o seu plano deu errado, Denis estava tentando encontrar uma forma de esconder a verdade de Dona Alice, já que haviam se passado 30 minutos desde a sua entrada na casa. A respiração já ficara mais lenta e a cabeça começava a maquinar meia dúzia de versões para explicar o acontecido. Cada vez que tentava amarrar as pontas de suas mentiras, as lembranças e pensamentos embaralhavam tudo. Era como se tivessem 2 pessoas dentro dele brigando. Uma queria admitir a verdade, a outra inventar uma mentira. Mas ambas viam os ponteiros do relógio correrem cada vez mais rápido. Quando Dona Alice passasse pela porta, algo iria acontecer. A luta dentro dele seria vencida por uma das forças. A dúvida era saber qual venceria. O coração dele quase saía pela boca quando pensava nisso. Qualquer barulho no portão era motivo de pânico. Suas mãos tremiam. No fundo, sabia que não somente havia tentado roubar a caixa de ferramentas do Sr. Emílio, mas traiu tudo que a sua mãe lhe ensinou. Agora a vergonha fazia seu peito arder como se tivesse água quente queimando a própria boca. Seu corpo tremia de medo quando pensava que a voz que mais acalmou seu coração era a voz que lhe causava pavor. Aliás, a voz de Dona Alice sempre fez Denis entender o que era difícil para os meninos da sua idade. Um exemplo disso foi quando a prisão do seu pai aconteceu. Ela decidiu que eles, naquele momento, mudariam de vida. Arrumou mais 2 empregos e mudou-se com Denis para as casinhas do Sr. Antônio. Morariam em um cortiço de casa simples, cada uma com 2 cômodos pintadas de azul e branco sem luxo. Apesar disso, aquelas casas tinham a dignidade que precisavam para viver. Antes de se mudarem, ela teve que ouvir seu Antônio falar por quase 2 horas. Entre as recomendações, avisou que não queria bagunça, que ali moravam pessoas honestas, que não tinha lugar para bandido e sabia que o marido dela estava preso. Ele foi extremamente claro quando disse: se tivessem qualquer problema com a lei, teriam que sair da casa imediatamente. Dona Alice fez questão que Denis a acompanhasse em todos os momentos. Mesmo ele ainda sendo muito pequeno, ouvia atentamente, embora entendesse pouco. Com o tempo, ela foi explicando tudo o que o Sr. Emílio queria dizer. Contudo, agora era a vez de Denis dar explicação. De repente, a voz da sua mãe começa a ser ouvida de longe. Junto com a voz dela, vem também a voz da Dona Geni. Os passos se aceleram e ela começa a chamar o nome de Denis alto no portão. A perna dele treme, a porta abre e a sua mãe, lacrimejando, olha fixamente para os seus olhos. Pois é, amigos, chegou a hora de você que está acompanhando essa história. Vamos decidir o que vai acontecer com Denis? Aguardamos agora os seus desenhos e o final dessa história. Boa sorte!